Muitas vezes, somos tentados a pensar que a fé se resume a ritos e práticas externas, mas Deus nos convida a algo muito mais profundo. Uma transformação interior que se reflete no modo como tratamos os outros e vivemos nossa relação com Ele. No livro do profeta Isaías, Deus nos chama a abandonar atitudes de opressão e injustiça, acolher os necessitados e viver com fidelidade os seus mandamentos. Se fizermos isso, nossa vida se tornará como um jardim bem regado, como uma luz que brilha na escuridão, conforme em Isaías 58, 10, 11. No Evangelho, Jesus nos mostra esse amor misericordioso ao chamar Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo. Aos olhos dos fariseus, Levi era um pecador indigno, mas para Jesus, ele era um filho amado, digno de uma nova vida. Cristo veio para os doentes, para os fracos, para aqueles que reconhecem sua necessidade de salvação. Será que temos vivido nossa fé de forma autêntica? Nosso coração está aberto à conversão e à misericórdia, como o de Levi? Ou estamos presos ao julgamento e à superficialidade, como os fariseus? Vamos refletir juntos sobre esse chamado à verdadeira conversão. A liturgia de hoje nos conduz a uma compreensão mais profunda do que significa ser chamado por Deus e responder com um coração transformado. O livro do profeta Isaías apresenta um povo que, apesar de cumprir ritos religiosos, não vivia a justiça e o amor ao próximo. Deus faz uma promessa: se abandonarem a opressão, a injustiça e a maldade, serão renovados e iluminados por sua graça. Ele diz claramente: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, nascerá nas trevas a tua luz. Isaías 58, 9 e 10. Aqui, Deus ensina que a verdadeira espiritualidade não pode estar separada da justiça e da caridade. A fé autêntica se manifesta no cuidado com os necessitados, no respeito ao próximo e na obediência a Deus. Além disso, ele ressalta a importância do sábado, dia sagrado para o povo de Israel, como um tempo de descanso e renovação espiritual. Isso nos lembra que nossa relação com Deus precisa ser priorizada, sem ser sufocada por preocupações excessivas com o trabalho e os negócios. O Evangelho nos apresenta Levi, um cobrador de impostos, alguém considerado pecador pelos judeus, pois trabalhava para os romanos e muitas vezes era visto como corrupto. No entanto, Jesus não olha para Levi com desprezo, mas com amor e um convite à mudança. Segue-me. Lucas 5:27. Levi deixou tudo e seguiu Jesus, mostrando que a conversão verdadeira exige desapego, coragem e uma resposta imediata. Mais do que isso, ele celebrou essa nova vida com um banquete, convidando outros pecadores para estarem com Jesus. Os fariseus, no entanto, murmuravam: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Lucas 5:30. Jesus, então, responde com uma das frases mais impactantes do Evangelho: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Lucas 5:32. Essa passagem nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles que têm um coração disposto a mudar. Ele nos chama como somos, mas não nos deixa como estamos. Ambas as leituras nos mostram um Deus que convida à conversão verdadeira. Isaías nos ensina que a fé deve ser acompanhada de justiça e amor ao próximo. Jesus nos mostra que ninguém está excluído da graça de Deus, mas precisamos responder ao seu chamado com decisão. A pergunta que fica é: estamos prontos para abandonar tudo o que nos impede de seguir Jesus? Pergunta para reflexão: o que ainda me prende e me impede de seguir Jesus de todo o coração, como Levi fez? A liturgia de hoje nos desafia a viver uma conversão verdadeira, que vá além das palavras e se manifeste em atitudes concretas. Deus não quer apenas ritos e práticas externas, mas um coração transformado, que o busca com sinceridade e coloca a fé em ação. O chamado de Deus: justiça e santidade caminham juntas. O profeta Isaías deixa claro que não adianta buscar a Deus se continuamos praticando a injustiça. Se destruíres teus instrumentos de opressão
e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, nascerá nas trevas a tua luz. Isaías 58, 9 e 10. Essa mensagem ecoa ao longo de toda a Bíblia. O verdadeiro culto a Deus não pode estar separado da justiça e do amor ao próximo. No Antigo Testamento, os profetas sempre denunciaram um culto vazio, onde o povo oferecia sacrifícios, mas vivia na corrupção e na opressão dos mais fracos, conforme em Amós 5, 21, 24. No Novo Testamento, Jesus reforça que a maior lei é o amor a Deus e ao próximo, conforme em Mateus 22, 37 e 40. A verdadeira conversão não é apenas espiritual, mas também moral e social. Quem se encontra com Deus abandona comportamentos que ferem os outros e passa a construir um mundo mais justo e fraterno. Levi, um exemplo de conversão radical. No Evangelho, vemos um exemplo prático desse chamado à mudança. Levi, o cobrador de impostos. Ele era desprezado pelos judeus por trabalhar para os romanos e, muitas vezes, enriquecer injustamente. Mas quando Jesus o chama, ele abandona tudo imediatamente e o segue. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5:28. Essa resposta radical nos ensina que seguir Jesus exige decisão e coragem. Levi não tentou negociar com Jesus. Ele não disse, vou segui-lo, mas ainda preciso resolver algumas coisas. Ele simplesmente levantou-se e foi. Ele não apenas seguiu Jesus, mas convidou outros para estarem com ele. Sua conversão não ficou só para si, mas tornou-se um testemunho vivo. Jesus não rejeitou Levi por causa do seu passado, mas viu nele um coração disposto a mudar. Isso nos lembra que Deus não nos chama porque somos dignos, mas porque nos ama e quer nos transformar. O médico dos doentes, a misericórdia de Jesus. Os fariseus murmuravam porque Jesus estava com os pecadores, mas Cristo responde com uma frase que deve ecoar profundamente em nossos corações. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Lucas 5:31. Todos nós, de alguma forma, precisamos do médico divino. O pecado é uma doença espiritual que nos afasta de Deus, e a conversão é o remédio que nos cura. Mas para isso, precisamos reconhecer nossa fraqueza e abrir o coração para Ele. São João Paulo II dizia: a maior doença da alma não é o pecado, mas a falta de arrependimento. A Quaresma é um tempo para reconhecer onde precisamos mudar e aceitar o convite de Jesus para segui-lo de verdade. Pergunta para reflexão: se Jesus passasse por mim hoje e dissesse, segue-me, eu teria coragem de largar tudo e ir com Ele, como Levi fez? A conversão verdadeira não é apenas um momento emocional ou uma decisão isolada. Ela precisa ser concreta, diária e visível em nossas atitudes. A liturgia de hoje nos convida a um exame de consciência. Estamos realmente seguindo Jesus com todo o nosso coração? Como podemos viver essa reflexão na prática? Identificar e abandonar as correntes que nos prendem. Isaías nos ensina que, para que nossa luz brilhe, precisamos destruir os instrumentos de opressão e abandonar a linguagem maldosa. Muitas vezes, pequenas atitudes do dia a dia nos afastam da verdadeira vida cristã. Opressão. Tenho tratado bem as pessoas ao meu redor? Ou uso meu poder, seja em casa, no trabalho ou na igreja, para humilhar, dominar ou impor minha vontade? Orgulho e arrogância. Tenho julgado os outros, como os fariseus julgavam Levi. Acho que sou melhor do que os outros espiritualmente. Linguagem maldosa. Minha forma de falar edifica ou destrói? Tenho fofocado, mentido ou usado palavras para ferir? Para seguir Jesus, precisamos deixar para trás tudo o que nos prende. Levi levantou-se e seguiu Cristo imediatamente. O que eu preciso deixar para seguir Jesus com mais liberdade? Viver a justiça e a caridade no dia a dia. Deus nos pede mais do que palavras bonitas. Ele quer que nossa fé se manifeste em ações concretas. O que podemos fazer? Ajudar quem precisa, buscar formas de auxiliar os pobres, doentes e marginalizados
como Isaías nos ensina. Praticar a misericórdia, perdoar e acolher aqueles que erraram, assim como Jesus fez com Levi. Ser um instrumento de reconciliação. Ao invés de criticar e julgar, buscar unir e construir pontes entre as pessoas. Usar bem o tempo, santificar o dia do Senhor, como Isaías ensina sobre o sábado, priorizando a oração e a vida com Deus. Responder ao chamado de Jesus hoje. Levi não adiou sua decisão. Ele deixou tudo e seguiu Jesus imediatamente. Isso nos ensina que não devemos esperar o momento ideal para mudar. O que em minha vida precisa de conversão hoje? Existe algo que estou adiando para entregar a Deus? Se Jesus me dissesse agora, segue-me, eu estaria pronto para ir? A conversão começa com um primeiro passo. O que você pode fazer hoje para se aproximar mais de Deus? Pergunta para reflexão. Que atitude concreta posso tomar hoje para seguir Jesus com mais fidelidade, assim como Levi fez? Vamos agora entrar em um momento de oração, permitindo que a palavra de Deus transforme nosso coração e nos ajude a dar um passo concreto rumo à conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu me chamas pelo nome, assim como chamaste Levi. Eu sei que preciso mudar, mas tantas vezes me apego ao que me distancia de Ti. Hoje, quero abrir meu coração e ouvir Teu convite. Segue-me. Dá-me coragem para deixar tudo o que me afasta de Ti e caminhar em Tua luz. Ajuda-me a viver uma fé autêntica, cheia de amor e misericórdia. Vem, Senhor, e transforma minha vida. Amém. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5:28. Agora, imagine que você está sentado na coletoria de impostos, preso à sua rotina e aos seus próprios caminhos. Jesus passa, olha para você com amor e diz: segue-me. Pergunte-se: o que tem me impedido de me levantar e seguir Jesus? Quais são os apegos, medos ou pecados que preciso abandonar? Estou disposto a mudar e permitir que Jesus transforme minha vida? Fale com Deus sobre o que veio ao seu coração. Apresente suas dificuldades e peça forças para seguir a Cristo de forma mais decidida. Senhor, Tu me olhas com amor e me chamas a uma vida nova. Eu não quero mais adiar minha conversão. Hoje, eu escolho levantar-me e seguir-Te, como Levi fez. Ajuda-me a abandonar tudo o que me afasta de Ti e a viver a fé de forma autêntica e transformadora. Dá-me um coração misericordioso como o Teu, para acolher os que precisam do Teu amor. Que esta quaresma seja um tempo de verdadeira renovação para mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo para memorização e repetição ao longo do dia. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Lucas 5:32. Sempre que sentir desânimo ou tentação ao longo do dia, repita esse versículo como um lembrete do chamado de Jesus para a sua vida. Hoje, ofereça sua oração e sacrifícios por todos aqueles que se sentem indignos da misericórdia de Deus. Que eles possam ouvir o chamado de Cristo e responder com coragem, assim como Levi fez. A liturgia de hoje nos lembra que Deus nos chama para uma verdadeira conversão, uma mudança concreta de vida. Ele nos convida a deixar para trás o que nos prende e seguir seu caminho com liberdade e amor. Isaías nos ensina que a fé precisa se manifestar em justiça, caridade e fidelidade a Deus. Jesus nos mostra no chamado de Levi que ninguém está excluído de sua misericórdia e que a conversão exige uma resposta imediata e decidida. O Salmo nos ensina a confiar em Deus e buscar sua orientação para trilhar o caminho certo. A grande lição de hoje é que seguir Jesus exige uma decisão concreta. Levi não adiou sua resposta. E nós? Será que estamos prontos para deixar o que nos afasta de Deus e caminhar com Ele? Resumo dos compromissos para hoje. Examinar o coração. O que me impede de seguir Jesus plenamente? Praticar a caridade e a justiça.
ajudar alguém necessitado e evitar julgamentos precipitados. Abandonar comportamentos prejudiciais. Evitar atitudes de orgulho, impaciência e falta de perdão. Priorizar a oração e a vida com Deus, santificar o domingo e reservar um tempo para estar com Ele. Memorizar e rezar ao longo do dia. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Lucas 5:32. Se Jesus passasse por você hoje e dissesse, segue-me, você estaria pronto para se levantar e ir? Ou ainda existem amarras que o prendem? Deus não nos chama porque somos perfeitos, mas porque deseja nos transformar. O que você pode fazer hoje para responder melhor a esse chamado? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas o convite de Jesus continua ecoando. Segue-me. Assim como Levi, somos chamados a deixar para trás o que nos prende e dar um passo concreto rumo à conversão. Agora eu quero saber de você. O que mais tocou seu coração na reflexão de hoje? Existe algo que você sente que precisa abandonar para seguir Jesus com mais liberdade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua partilha pode inspirar outras pessoas. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esse chamado à conversão. E para continuar essa caminhada conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias estamos refletindo juntos e aprofundando nossa fé nesta quaresma. Nos encontramos amanhã para mais um dia de meditação na palavra. Que Deus te fortaleça nessa caminhada e te conduza sempre pelo caminho da vida.